Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nosso programa de revisão e avaliação nutricional. Hoje a gente vai falar sobre a avaliação nutricional do lactente, que é essa primeira fase do ciclo da vida. Muitas coisas na nutrição a gente acaba dividindo, né? Assim como a conduta de dieta, prescrição nutricional inicial, né? Que é para o paciente saudável, nas fases da vida. E aí a primeira fase da vida que a gente vai trabalhar é o lactente. Para que a gente possa começar de uma forma mais tranquila e uma evolução normal do conhecimento, né, mais acertada, a gente precisa conhecer primeiro o paciente. Então, eu vou definir um pouco aqui do que é esse lactente. O lactente ele é o indivíduo de 0 a 2 anos de idade. Então, padroniza-se utilizar o termo no lugar, por exemplo, do termo criança. Tá? Então, pela Organização Mundial da Saúde, o indivíduo de 0 a 2 anos ele é conhecido como lactente. Só que tem uma segunda divisão que é até o período em que ele tem um mês, 28 dias. Ele é chamado de RN, que é um termo aí que vem de recém-nascido, tá? Então nós temos essas duas categorizações. O lactente até os 2 anos de idade e o RN, ele é um lactente que não tem ainda um mês, né? Até 28 dias. Quais são as medidas relevantes nesse público, em termos de avaliação antropométrica? Peso, comprimento, que você não deve confundir com a altura. Algumas pessoas usam como se fosse a mesma coisa, mas o comprimento ele é feito deitado. Então, como esse bebê, que é um outro termo que eu posso utilizar também, ele ainda não fica em pé muito bem, né, até 2 anos de idade, eu utilizo o que eu chamo de comprimento. E também perímetro cefálico, uma circunferência que você faz aqui na região da cabeça, tá? Os primeiros pontos que você deve avaliar em uma consulta de nutrição, apesar de não ser o foco aqui ensinar como consultar em si, a gente vai falar um pouquinho dela nesse momento. A gente vai ter que ter um conhecimento do histórico clínico e nutricional do paciente, porque isso vai servir para embasar suas condutas futuras com ele. Você vai atrás dos dados clínicos e nutricionais, ou seja, você vai investigar condições anteriores àquela consulta. E como o bebê ele tem pouco mais de um ano, ele ainda não tem 2 anos nessa fase, nós vamos buscar condições pré-natais. Além disso, condições clínicas do paciente e, em se tratando de antropometria, a antropometria atual e a pregressa. Nas condições pré-natais da mãe, a gente vai buscar o estado nutricional dela antes da gravidez, quanto de peso ela ganhou durante a gravidez, se ela tem alguma doença específica ou se ela tem a prática do tabagismo, etilismo, uso de drogas, etc. Tá? Condições clínicas do indivíduo, a gente pode buscar histórico de internações. Se você tiver num consultório ali, atender uma mãe com seu filho, você pode saber se esse bebê teve internado ou se ao nascer foi direto para casa. Histórico de alguma doença ou uso de algum medicamento. Nesse ponto, você pode estar tanto no hospital, trabalhando numa neonatologia, né, uma parte ali de maternidade, ou você pode estar no seu consultório particular. Então, pense sempre nesses dois sentidos. Com relação à antropometria, o que a gente vai trabalhar? O peso do bebê quando ele nasceu, o peso que ele tem hoje, então esse sempre vai mudar, consulta a consulta, o comprimento que ele tinha quando nasceu, o comprimento que ele tem hoje, a circunferência cefálica que ele tinha quando nasceu e a atual. Então, sempre buscando a antropometria antes e agora, para que você possa fazer uma comparação. Outras coisas que você investiga são condições de nascimento e evolução alimentar. Condição de nascimento é no sentido de prematuridade. Porque um bebê que nasceu prematuro, ele tem uma evolução diferente e a antropometria dele será diferente, coisa que nós ainda veremos aqui nesse módulo. Na evolução alimentar, você procura o aleitamento materno e a introdução alimentar.
Será que esses dois itens eles foram feitos da maneira como deveria ser? O aleitamento materno foi correto, a introdução alimentar? Tudo isso nós sabemos que é importante e vai trazer algo para a tua consulta e tua conduta posterior também, se for esse o caso, tá? E aí nós também vamos avaliar o hábito alimentar da criança. Fazemos isso por meio da ferramenta que a gente já viu aqui nos módulos, que é o recordatório 24 horas, o habitual. Nesse caso, basta a ajuda dos pais, o que a gente já sabe não muda, as perguntas, a forma de não induzir. O que vai ser diferente aqui é quem vai responder, que no caso não vai ser o bebê, né? Vai ser os pais, ou o responsável por ele naquele momento. Se o lactente tiver em aleitamento materno exclusivo, a gente avalia frequência e duração de cada mamada, porque a gente sabe que, dependendo da duração, aquele leite vai sendo modificado em termos de composição durante a ingestão dele, isso é importante. Também avaliar alguns aspectos maternos que reflitam a relação mãe e filho, para saber se ela tem alguma dificuldade. Isso vai te dar uma informação, muitas vezes, que ela não fala, que não consegue amamentar, e isso vai interferir no desenvolvimento do bebê. Então, coisas que você vai tendo que avaliar durante uma consulta. Com relação às classificações do recém-nascido, né? Ele recebe algumas classificações que são importantes e interessantes para a gente aprender. Isso é interessante para você ter decorado também na sua cabeça, principalmente se você for trabalhar com esse público. A classificação quanto ao peso, tá? Eu posso chamar o bebê de RN com peso normal, que é aquele que nasce com o peso de 2.500 gramas a 3.999, esse é o ponto normal de nascimento. Passou ali dos 4.000, atingiu os 4.000, já é um RN macrossômico, mas o mais importante do ponto de vista nutricional, que a gente vê mais, é o menor que 2.500. Então, se ele nasceu com peso menor que 2.500, não importa a quantidade, ele sempre será chamado de baixo peso. E aí tem umas subclassificações, né? Muito baixo peso, muitíssimo baixo peso, micro prematuro. Nós podemos ter um bebê que nasceu com peso baixo para o nascimento e também temos a classificação quanto à idade gestacional que ele tinha quando nasceu. Ele pode ser termo, pós-termo ou pré-termo, também chamado de prematuro. O termo, bebê que nasceu no tempo normal, ele é aquele que nasce quando a idade gestacional materna está entre 37 e 42 semanas. Ele será pré-termo quando ele nasce com menos que 37 semanas. E aí nós temos também o pré-termo tardio, moderado e extremo. Se ele nasceu depois das 42 semanas, ele é chamado de RN pós-termo. Então são duas classificações. O peso que ele tinha quando ele nasceu e a idade gestacional que ele tinha quando ele nasceu. A idade gestacional ela precisa ser a correta, entre 37 e 42, e o peso precisa ser o correto, de 2.500 a 3.999, tá? As condutas nutricionais elas serão tomadas de acordo com essas classificações, como, por exemplo, um paciente prematuro, independente do peso com o qual ele nasça, nós precisamos tomar medidas específicas para prematuros, que serão diferentes daquelas dos bebês que nasceram apenas com peso baixo. Perceba que um bebê ele pode nascer no tempo normal com peso baixo, como ele também pode nascer prematuro com o peso normal, mas ele ainda é prematuro, apesar disso ser raro, tá? Então ele pode ser termo, porém ter o peso baixo, ele pode ser pré-termo, porém ter o peso normal. Vamos agora iniciar as observações com relação à antropometria desse paciente. Quais são os dados que eu vou usar na minha primeira avaliação com ele? Peso que ele tinha quando nasceu, comprimento que ele tinha quando nasceu, circunferência cefálica que ele tinha quando nasceu.
Nas explicações, nós vamos focar no peso, mas o comprimento e a circunferência você faz da mesma forma, né? O pensamento do trabalho, claro. O peso também atual, o comprimento atual e a circunferência cefálica atual. O objetivo é você fazer uma comparação entre esses dois valores, tá? Tanto para peso, comprimento, quanto para circunferência cefálica. Só que esse bebê, ele não vai ser avaliado diretamente pela medida que você está encontrando. Por exemplo, um bebê tem peso de 3.000 gramas. Só com o peso você não consegue dizer se aquilo está normal. Porque ao mesmo tempo em que o tempo vai passando para ele, ele vai evoluindo em termos de comprimento, crescimento como um todo. Por isso que nós sempre faremos os índices, que são relações entre medidas. Por exemplo, o peso que ele nasceu, baseado na idade gestacional que ele tinha. Você mistura as duas coisas. O comprimento com o qual ele nasceu, baseado na idade gestacional que ele tinha. A mesma coisa com o perímetro cefálico. Isso você faz na avaliação ao nascer, tá? Depois, nas outras avaliações, na primeira também, porque o tempo já passou, a não ser que ele tenha nascido agora, tá? Imagine que ele tem 1 mês, 2, 3, 4, ele vem para a consulta. Essas informações são com os dados do nascimento. E aqui estão com os dados atuais. Você vai relacionar o peso com a idade que ele tem, o peso com o comprimento que ele tem, o IMC, isso, você faz IMC também nesse público, só que você relaciona com a idade e o comprimento você relaciona também com a idade. Isso com dados atuais, tá? Esses índices eles são classificados de acordo com curvas de crescimento que são específicas para a idade e sexo do bebê. Existem aqui dois métodos de classificação principais, o percentil e o score Z, ou desvio padrão. A diferença dos dois é que o percentil é uma distribuição em percentual, tá? Uma distribuição em percentual, e o score Z é uma medida estatística. A preferência é você usar o score Z, porque ele vai te dizer o quão longe, para mais ou para menos, um bebê está de uma média da população em geral. Enquanto o percentil é mais uma distribuição em porcentagem, e alguns autores reconhecem que o score Z é melhor, tá? Como é que a gente vai trabalhar essas curvas, então? Com os dados antropométricos que eu peguei quando o paciente nasceu, eu vou cruzar eles com a idade gestacional. E isso eu vou conseguir usar para classificar o paciente em pequeno, adequado ou grande para a idade gestacional. Independente da idade com a qual ele nasceu, com o peso com o qual ele nasceu. Eu posso fazer uma terceira classificação, que é no nascimento, um bebê PIG, pequeno para a idade, AIG, adequado para a idade, e GIG, grande para a idade. Às vezes, o bebê, ele nasce no tempo certo, só que o peso dele não está tão bom. E aí, para aquela idade gestacional com a qual ele nasceu, ele está pequeno. Ele é um bebê PIG. Nasceu pequeno para a idade gestacional. Como é que a gente vai saber disso? Nós vamos usar uma curva. Essa curva que está aqui na imagem, ela funciona por percentis. Não existe ela para score Z. Como é que eu vou interpretar isso daqui? Olha só. Pensa no recém-nascido que nasceu com 2.200 gramas, com 37 semanas. O que eu tenho que fazer aqui? Localizar nesse eixo aqui, ó, o 2.200. Tá bem ali, coloquei a bolinha nele. E agora, nesse outro eixo
eu vou localizar o 37. Coloquei também aqui a bolinha. Agora, pessoal, eu vou simplesmente traçar uma linha nesse sentido aqui, ó, até que essa linha encontre essa outra linha aqui. Em que ponto elas vão se encontrar? Nesse ponto aqui, olha só. Ok. Agora eu pego o ponto que eu encontrei e eu comparo em termos de altura com essa linha, essa e essa, mas apenas naquele ponto onde eu estou trabalhando. Por exemplo, nessa altura aqui, a linha do percentil 10, ela está bem aqui, ó. A linha do percentil 50 aqui e a linha do percentil 90 aqui. Então, no ponto que eu encontrei, o meu valor está abaixo do percentil 10. É a partir daqui que eu classifico o meu paciente. Então, eu marco um ponto na curva e eu verifico onde estão as linhas naquele eixo, tá? Naquele ponto. Quando é que o aluno erra isso aqui? Quando ele pega esse ponto e traz para cá. Ó. Aí ele quer procurar aqui. Tá errado. O ponto ele tem que ser trabalhado na interseção dos dois valores, tá? E aí eu traço uma linha, outra, uma bola, e eu vejo que o bebê ele tem uma classificação pequeno para a idade gestacional, porque o ponto que eu marquei está abaixo do percentil 10. Se esse ponto tivesse aqui, aqui, aqui ou aqui, ele seria adequado, porque está entre o 10 e o 90, ó, do 10 até o 90. E se ele tivesse aqui para cima, ele seria grande, acima do 90. Esse é um conceito que você não pode esquecer para trabalhar com curva, porque muita gente acaba se confundindo, tá? Por conta dessa dificuldade de ver esse conteúdo pela primeira vez. Bom, então cuidado para não confundir os termos e a técnica. A partir daqui é tudo curva, então você precisa entender esse conceito inicial, porque ele é importante. Então vamos lá. Ó. Imagine o recém-nascido dessa mãe, JNP, sexo masculino, nasceu com 38 semanas, 3.000 gramas. Vamos classificar o bebê aqui. Nós temos essa curva. E aí eu vou procurar primeiro 3.000 gramas. Está aqui. Pá. Está de vermelho. Depois eu procuro 38 semanas. Professor, não tem. Do 37 ao 39, eu posso imaginar o tracinho aqui, que seria o 38. Então, tem ali um ponto para eu trabalhar. Agora, eu vou traçar uma linha do 3.000 para frente, procurando uma linha do 38 para cima. E aí, onde é que elas se encontram, pessoal? Aqui, ó. Um pouquinho abaixo do percentil 50. Mas na classificação não existe ali o percentil 50. O 50 está entre o 90 e o 10. Para cima tem o 90, para baixo tem o 10. Ó, um ponto aqui e outro ponto aqui. Portanto, esse bebê ele nasceu com o tamanho normal. Ele é um bebê AIG. Nós também podemos usar esse termo. Essas são as curvas, tá, que a gente utiliza quando o bebê nasce. Nós temos a curva do peso que eu mostrei, nós temos a curva do comprimento e nós temos a curva também do perímetro cefálico. Agora, nós vamos utilizar curvas depois do nascimento, para os dados de peso atual, comprimento atual, IMC atual, e aí cruzá-los entre si e com a idade, tá? A partir desse momento, as curvas elas são modificadas se a idade for uma e o sexo também, nós vamos utilizar especificamente uma curva ou outra. Nós temos aqui algumas diferenças entre elas, mas como o bebê aqui ele tem até 2 anos, nós vamos iniciar primeiro com as curvas que vão de 0 a 5 anos de idade. A Organização Mundial da Saúde ela nos fornece essas curvas e o material do Ministério da Saúde também reconhece elas como material padrão. Inclusive, se você é mãe,
acompanhou aí as primeiras consultas do seu filho ou da sua filha, deve conhecer essas curvas, porque tem no cartãozinho da criança. E aí elas dependem da fase da vida. Dos 0 aos 5 anos nós temos um tipo, dos 5 aos 10 anos outro tipo, que abrange as crianças, e dos 10 aos 19 anos, que pega o final da infância e a adolescência, nós temos outras curvas também. Então, para pacientes de 0 a 5 anos, nós temos, por exemplo, a curva comprimento por idade, tanto para meninas quanto para meninos. E aí o detalhe aqui, olha só, 0, 2, 3, menos 2, menos 3. Isso aqui é score C, o desvio padrão. Então, essas curvas que eu separei, elas estão em score Z. É o comprimento nesse eixo e a idade nesse eixo. Você vai fazer a mesma coisa, você vai marcar um ponto e verificar a distância, né? Em que ponto desse eixo ela está com relação às curvas padrões do score Z. Menos 2, menos 3, mais 2, mais 3 e assim por diante. Notem que essas curvas aqui, elas seguem um padrão esperado. Então, existem duas formas de você fazer uma avaliação com curva. Primeiro, imagine que você pegou a primeira consulta do paciente. Eu vou usar essa aqui dos meninos. Primeira consulta, você chegou lá e viu que o ponto dele com 10 meses é aqui, pá. Ok, ele está normal, ele está acima do menos 2, né? O menos 2 está aqui embaixo, ó. Ele está acima. Isso é uma forma de avaliar. A outra forma, no próximo mês ou no período de 3 meses depois, você pegou essa mesma curva que estava com esse primeiro ponto e você marcou um outro ponto aqui. Depois de um tempo, você marcou um outro ponto aqui, um outro ponto aqui. E você percebeu o quê? Que é possível traçar uma curva com os pontos que você tem marcado nas consultas. Isso vai te mostrar uma crescente no desenvolvimento do bebê, o que é algo positivo. Tá? Duas formas de avaliar. Ou você avalia um ponto, ou você avalia o comportamento da curva. Nem sempre será positivo. Por exemplo, o primeiro ponto ele estava aqui, o segundo ponto aqui, mas o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui. Então você vê que a curva ela mudou o comportamento dela. E aí o bebê parou de crescer, o que também não é indicado. Veja que as curvas padrões, elas sempre sobem. Tá? Então o bebê está sempre em uma crescente. Só tem uma curva que vai permitir uma queda, que é a do IMC por idade, por razões matemáticas. Então você tem duas formas de fazer essa avaliação. Essa curva de comprimento pela idade vai ser classificada de acordo com a posição do ponto em relação aos scores Z, como eu já falei, e você vai usar essa tabela aqui para comparar. Se o ponto que você marcou for maior ou igual ao score Z menos 2, a estatura está adequada para a idade, ou comprimento. Entre o menos 3 e o menos 2, baixa. Abaixo do menos 3, muito baixo. Então, qualquer ponto nessa área aqui, ó, é muito baixo. Qualquer ponto nessa área aqui, entre essas outras duas linhas, que é o menos 2 e o menos 3, é baixo. Qualquer ponto para cá é normal. A estatura, ela não tem um excesso. Não existe o risco por ter estatura excessiva. Apesar de conhecermos doenças relacionadas a isso. Mas no desenvolvimento dessa curva não teve esse excesso. Então, qualquer valor acima do menos 2 vai estar adequado. Outro ponto interessante aqui. A curva se chama comprimento barra estatura. Por quê? Porque até os 2 anos é comprimento, passou dos 2 anos eu já chamo de estatura. Então é só por isso. Vamos pegar um exemplo aqui. RN da mãe JNP, sexo masculino, com 6 meses, apresenta 65 centímetros. Vamos classificar de acordo com a curva adequada. E aí, nesse momento, você tem que saber qual é. E o que eu tenho de dado aqui? Idade, comprimento. Então, eu posso cruzar os dois. Comprimento por idade. Vou usar essa curva aqui, pá.
Como nós estamos trabalhando com 6 meses, os 6 meses está bem aqui, para não ficar muito pequeno, eu vou fazer o recorte, ó, bem aqui para você. Pá. Então aqui já conseguimos enxergar melhor. Vamos lá, o bebê tem 65 centímetros, bem aqui. O bebê tem 6 meses, bem aqui. Eu vou fazer aquele mesmo trabalho que eu fiz na outra curva. Lembrando os scores Z aqui, o verdinho é o 0, o vermelho aqui embaixo é o -2 e o pretinho é o -3. Para cima tem o +2 aqui e o +3 aqui. Então nós vamos observar essa curva. Tracei o primeiro ponto, tracei o segundo, fiz uma interseção. Apenas nesse eixo aqui, do 6. Esse ponto ele está acima do -2, tá vendo? Ó? O -2 está abaixo dele. Onde é que o aluno erra, que eu falei na outra hora lá? Ele joga esse ponto para cá. Se ele jogar para o final da curva, vai estar abaixo do -3. Vai estar muito baixo, né, a estatura para a idade. Mas não é assim que a gente trabalha. É no ponto que você está marcando, nessa linha, qual é a distância ou qual é o posicionamento dele. Acima do -2. Portanto, acima ou igual a -2, estatura adequada. Cuidado, pelo amor de Deus, para não errar os símbolos, tá? Tem muito aluno também que eu vejo errando, símbolo maior, símbolo menor. Mão direita, faz o Vzinho para o lado, é o maior. Mão esquerda é o menor. Então, tá na dúvida, com a mão direita é o símbolo de maior, com a mão esquerda é o símbolo de menor. Nesse caso, maior ou igual a -2. O bebê é classificado como comprimento adequado para a idade. A partir daqui, pessoal, não tem mistério. Entender uma curva, vai entender as outras. O que que muda? A partir da próxima curva, vai ter um ponto extra aqui, que não tem nessa, mas vai ter na outra, que é o alto. Por exemplo, peso. O peso não pode ser qualquer peso. Ele tem que ser adequado, mas se ele passar de um limite, ele vai ser alto. Então, nós vamos ter novas classificações. E aí nós temos a curva peso por idade. Mesma coisa, o comportamento crescente, que é o esperado, e os scores Z que a gente já viu. A classificação, porém, muda. Por quê? Porque o adequado agora, ele é acima do -2 e abaixo do +2, a partir dos 2 pontos. Passou do +2, é elevado. Então, o peso ele não pode ser muito alto. Vamos pegar o mesmo paciente, só que agora eu vou mostrar para vocês o dado de peso dele. Ali a gente mostrou o dado de idade, né? E de comprimento. Aqui a gente vai mostrar o peso. Eu não estava muito criativo, então ficou 6.500 gramas, mas vamos lá. A curva de crescimento é essa, peso por idade para meninos. Cuidado, porque existe uma diferença, apesar de não parecer, as curvas elas são diferentes entre si. Então você não pode usar uma curva do sexo masculino na menina e nem o contrário. Vou fazer aquela mesma ampliação, ó, pá. Vou pegar 6.500 gramas, aqui é o peso, tá? Aqui está o 6, aqui está o 8, aqui estaria o 7. Então, 6.500 estaria aqui na metade. Precisa ter cuidado com isso, tá bom? Passei para o lado, joguei aqui a idade, aí sim, a idade é aqui embaixo. Para cima, marquei o ponto. Lembrando os scores Z. O 0, o -2 e o -3. Aqui em cima o +2 e aqui em cima o +3. O ponto, ele está acima do -2 e abaixo do +2. Portanto, ele está classificado, ó, aqui. O peso desse bebê é adequado para a idade. Então, ele está acima do -2, abaixo do +2. Peso adequado.
Próximo indicador que nós temos disponível é a curva peso por comprimento. E aí, cuidado, porque nós não temos a idade envolvida aqui. E essa é uma curva interessante que ela só é usada até 5 anos. Tá? Passou dos 5 anos, eu não uso mais. Ah, professor, mas aqui está dizendo até os 2 anos. Os 2 anos porque é comprimento, mas depois dos 2 anos, nós teremos o peso por estatura, que aí só vai até 5 anos, tá? Então, cuidado com essa curva. Ela é usada durante pouco tempo, mas é importante em alguns momentos. A classificação dela é a maior de todas. Por quê? Tem o peso normal para o comprimento, tem a magreza e a magreza acentuada. Tem o risco de sobrepeso, o sobrepeso e a obesidade. E nós temos o score 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. O que vai ser adequado aqui? Entre o menos 2 e o mais 1. Do mais 1 até o mais 2 é o risco de sobrepeso. Do mais 2 ao mais 3, sobrepeso. Acima do mais 3, obesidade. A facecam ficou aqui no meio, mas aqui está escrito sobrepeso. E aqui, ó, do lado, obesidade, tá? Do menos 2 ao menos 3 é a magreza. Abaixo do menos 3 é a magreza acentuada. Vamos fazer aqui o mesmo exemplo. Aquele bebê, ele tinha 65 centímetros, 6.500 gramas. Independente da idade, você consegue cruzar os dois, usando essa curva peso para comprimento. De novo, eu vou ampliar para você. Pá, 65 centímetros. Aqui estaria o 7, ó, 6.500 gramas, tá? Puxei uma linha, puxei outra linha. Com cuidado para não se perder aqui nos scores Z. O verdinho, que é o do meio, é o 0. O amarelo aqui de baixo é o menos 1. Aqui é o menos 2. Aqui é o menos 3. O ponto que eu encontrei, ele está abaixo do menos 1, acima do menos 2. Só que na minha classificação, qualquer valor acima do menos 2 até o mais 1 é adequado. Portanto, o peso para comprimento dele está adequado. Bebê com eutrofia. Entre o score Z menos 2 e o score Z mais 1. Tá? Para fechar essas curvas aqui, nós temos a curva IMC por idade. E essa é uma curva que é, como eu falei, a única que permite essa queda nesse período aqui. Porque vamos lembrar o que é o IMC, já que a gente está em uma base de avaliação nutricional. O IMC é o peso dividido por altura, ou no caso do bebê aqui, o comprimento, ao quadrado. Como ele é uma relação matemática e a altura está ao quadrado embaixo, um denominador, momentos em que o bebê crescer em comprimento e o peso se mantiver mais fixo, o IMC vai cair. Então é esperado quedas no IMC, tá? Cuidado com essa curva específica. Outro detalhe, o peso ele é em quilo e a altura ou comprimento é em metros. Portanto, eu preciso fazer a conversão. A classificação ela vai ser igual à classificação do peso para comprimento. E é um dos motivos pelos quais o peso por comprimento ou estatura sai depois dos 5 anos. Tá? Porque a classificação aqui é similar. Vamos lá para o exemplo. JNP, sexo masculino, 6 meses, 65 centímetros, 6.500 gramas. E aí eu fiz o IMC. Como? Aquela fórmula, né? Eu vou pegar o peso em quilos, vou dividir pela estatura em metros e vou dividir de novo pela estatura em metros. Então, eu divido e divido de novo. O cuidado que eu tenho que ter é a conversão de centímetro para metro, de grama para quilo. O IMC final, 15,38. Vamos classificar, então. Ampliando aqui a curva, nós temos
Essa daqui é a curva mais difícil que eu acho de você acertar o ponto, porque ela tem várias linhas, ó. Mas vamos tentar procurar um ponto aproximado ali do IMCD. Pá, encontrei. Pertinho ali do 15, mas não tão perto do 16. 6 meses. Tracei o outro ponto, pontuei aqui. Essa curva eu não falei antes, mas ela também tem vários scores Z. O verdinho ele ficou para ali, ó. Então aqui é o 0, aqui é o -1, -2, -3. Os outros não estão conseguindo aparecer aqui no corte. O ponto que eu marquei, ele está acima do -2 de novo, aquele mesmo ponto, só que em uma curva diferente. Então nós temos aqui o bebê classificado como eutrófico de novo, acima do -2 e abaixo do +1. Esse bebê é classificado como eutrofia. Na prática, o caso clínico ele não traz a informação separada como eu trouxe. Você vai receber toda a informação e você vai precisar destrinchar quais as curvas você consegue usar ali. Olha aqui o exemplo, ó, com esse mesmo que a gente fez. JNP nasceu com 3.000 gramas, tem 38 semanas de idade gestacional, é do sexo masculino, atualmente está com 6 meses, apresenta 65 centímetros de comprimento e tem 6.500 gramas de peso. Indique o estado nutricional com base nas curvas. Aí aqui você vai ter que sair pegando, ó. Eu tenho peso ao nascer, eu tenho idade gestacional. Já posso fazer peso por idade ao nascer. Eu posso classificar ele só pelo peso, normal, só pela semana, termo, e posso classificar como AIG, PIG ou GIG. Para o atual, eu tenho a idade e o peso, então eu posso fazer peso por idade. Eu tenho a idade e o comprimento, então eu posso fazer comprimento para a idade. Eu tenho peso e comprimento, posso fazer peso para o comprimento. E eu tendo os dois e a idade, eu posso definir aqui o IMC. Estudante de nutrição que se preze, viu peso e comprimento, ele calcula o IMC, independente do que o professor sugira na questão, tá? Ou na situação vivida. E aí a sua resposta ficaria mais ou menos assim, ó. RN, nascido, AIG, apresenta peso e comprimento adequados para a idade, assim como o peso adequado também para o comprimento. Com base nos dados antropométricos, o estado nutricional é de eutrofia, com desenvolvimento adequado até o momento da avaliação. Então é importante você trazer esse fechamento, tá? Aqui a FaceCam está em cima, mas está escrito impressões que teve do paciente, ou seja, um fechamento com as suas impressões. É isso que a gente chama de diagnóstico. Fora isso, eu estou apenas dando resultados de indicadores, tá? Então, o diagnóstico é o fechamento do que o paciente de fato tem. Pessoal, agora nós vamos trabalhar uma parte aqui da avaliação do lactente, que é um universo à parte, tá? Que é a parte do recém-nascido prematuro. O que diferencia essa etapa do que a gente já estudou é que isso aqui entra muito na parte de nutrição e neonatologia, que é um pouco diferente da nutrição materna infantil. Por isso que eu gosto de falar que o recém-nascido prematuro, ele é um universo à parte dentro da avaliação nutricional, tá? Primeiro, vamos entender o que é o prematuro, apesar da gente já ter falado sobre isso lá nas classificações do RN. O prematuro é a criança, a pessoa, o bebê, que nasceu com menos de 37 semanas. E aí eu também uso o termo pré-termo para dizer que esse bebê ele nasceu antes do tempo previsto. Então, o conceito de prematuro ele é relacionado à idade gestacional e não ao peso. Existem bebês que nascem com idade gestacional normal, só que com peso pequeno. A gente viu que esses bebês são aqueles bebês pigs, por exemplo. E aí eles têm baixo peso ao nascer, tá?
Nesse caso aqui, não se aplicaria com o que a gente vai trabalhar com prematuro. Mas qualquer bebê que nascer com menos que 37 semanas, ele vai ter os critérios que a gente vai estudar agora, tá? A criança prematura, ela nasceu antes da maturação total. Então, por isso ela vai ter algumas dificuldades relacionadas à privação do último trimestre da gestação. Na embriologia, nós estudamos que o último trimestre da gestação, ele é o momento do desenvolvimento, em termos de crescimento, finalização da síntese ali dos órgãos e crescimento. Então, nessa etapa, o bebê iria crescer muito dentro da barriga da mãe, dentro do útero. Ele não vai, porque ele vai acabar nascendo. E aí, durante essa internação, é interesse da equipe que a incubadora faça o papel que seria do útero. Então, você tem que pensar no bebê como se, ao nascer, ele continuasse dentro do útero, tendo ali a sua maturação. É como se a gente considerasse que ele ainda não nasceu e aí ele vai ter que se desenvolver dentro de uma incubadora. E aí, por isso, ele não vai ser avaliado como um recém-nascido termo, em termos de avaliação nutricional. Porque senão ele sempre terá uma desvantagem, já que ele nasceu ali no tempo errado, tá? Então, o primeiro ponto de trabalhar com prematuro é entender que ele não se desenvolve como um bebê que nasceu ter. Esse prematuro, ele sempre terá aí um atraso. E a esse atraso, eu vou chamar de correção. Correção em termos de idade. Então, quando eu trabalhar com a idade do paciente, eu vou precisar fazer sempre uma correção. E aqui surgem dois conceitos de idade para eu trabalhar com os meus pacientes. Quando o bebê nasce termo, ele tem o que eu chamo de idade cronológica. Só que o bebê prematuro, ele precisa passar por uma correção nessa idade. Então, ele terá uma idade cronológica corrigida. Essa correção, ela vai ser feita até que o indivíduo atinja 2 anos de idade. Então, do 0 até 2 anos, se ele foi prematuro, você sempre terá que fazer a idade cronológica corrigida. Quando você for lá na OMS fazer peso por idade, comprimento por idade, IMC por idade, essa idade que você usa é a idade cronológica corrigida. Se o bebê for prematuro. Porque você sempre terá que considerar essa correção da idade. E aí a gente pode usar uma fórmula que é fácil de você lembrar, que é essa daqui, ó. Simplesmente a idade do paciente em semanas menos 40 menos a idade gestacional que ele tinha. Depois que você faz esse cálculo, você vai ter como se fosse a idade real da pessoa, né, do bebê. A idade é expressa em semanas e a idade gestacional ao nascer também. Professor, e o 40? 40 é um valor fixo, porque é o tempo que leva uma gestação normal, tá? Dando aqui o exemplo, imagina um paciente que nasceu prematuro, idade gestacional 35 semanas. Só que hoje, ali na sua consulta, ele tem 3 meses de vida. 3 vezes 4. Porque cada mês tem 4 dias. 4 semanas. Ele tem 12 semanas. Qual a idade cronológica corrigida dele? Então, o primeiro passo eu já fiz ali em cima, ó. Multiplica as semanas pelo mês, né? Ou os meses pelas semanas. Cada mês tem 4, 3 vezes 4, 12. O próximo passo é você pegar o 40 menos a idade gestacional, que é 35. Isso aqui resulta em 5. Então, segundo passo, 40 menos 35, 5 semanas.
Esse cálculo aqui representa o tempo que o lactente perdeu de dentro do útero, porque ele nasceu. Ele deveria ter nascido com 40, no entanto, ele nasceu com menos. Quanto tempo ele perdeu aí? 5 semanas no cálculo, tá? Agora basta você pegar o 12 menos o 5, que vai dar igual a 7. Essa daqui é a idade cronológica corrigida dele. Só que nas curvas a gente não trabalha por semana, a gente trabalha por mês. 7 semanas é como se fosse um mês, que são as 4 primeiras semanas, mais 3 semanas. Então o bebê, ele não tem 3 meses de vida, de idade corrigida, ele tem um mês e 3 semanas. Lá nas curvas, eu vou colocar esse bebê nessa categoria de idade. Eu não vou botar ele nos 3 meses. Eu vou botar ele em um mês e 3 semanas. Agora vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Imagine que eu fosse corrigir, fazer na realidade uma curva peso por idade de um paciente. E aí, caso ele tivesse peso de 4.000 gramas, 4 quilos, eu vou ampliar aqui a curva peso por idade. Ó. Lembrando, aqui eu tenho o 0, o mais 2 e o mais 3, menos 2 e menos 3. E aí eu vou ter o bebê com 4 quilos aqui. Aqui eu teria ele com 3 meses, aqui eu teria ele com 1 mês e 3 semanas, tá? Quase chegando ali nos dois. Caso eu fosse fazer a classificação dele com 3 meses, olha o que aconteceria nesse caso em específico. Ele seria classificado como baixo peso. Só que quando eu aplico a idade corrigida, que é o método correto dele, ó, um outro traço é formado, um novo ponto de referência, e agora ele está acima do menos 2. O menos 2 está bem aqui, ó. Então ele está acima do menos 2. Peso adequado. Se você não corrige a idade do paciente, em muitos casos você acaba interpretando de maneira errada o resultado dele. Justamente porque ele nasceu atrasado e eu preciso realizar esse desconto. Eu não posso simplesmente colocar a idade qualquer dele ali, jogar na curva e ir embora. Porque ele é prematuro. Mas ele ainda precisa de um cuidado nutricional. Mesmo que essa idade aqui, peso para a idade, esteja adequado, ele continua um prematuro. Então, nutricionalmente, eu vou fazer uma conduta nutricional especializada para ele. No recém-nascido prematuro, se você entendeu até aqui, você já consegue resolver muitas coisas na sua atuação. Mas se você for para a neonatologia, que os bebês são recém-nascidos, você vê que no exemplo que eu dei ali, ele já tinha 3 meses. Então, eu imagino que ele veio ao consultório. Mas e quando você trabalha num setor que recebe o bebê? Você vai deparar com um problema prático. Imagina o seguinte, ou você recebeu ele logo ao nascer, ou você recebeu ele com pouco tempo de nascido. Vamos colocar essas duas opções aqui de situação. Imagine que você recebeu um paciente que tem 1 mês de vida. Ele nasceu prematuro com 33 semanas. Você vai tentar corrigir a idade dele. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro, eu multiplico 1 vezes 4, que é as semanas de um mês, dá 4 semanas. Depois eu diminuo 40 menos 33, que dá igual a 7. Na matemática que eu propus, eu vou fazer 4 menos 7. Eu não posso mudar essa ordem. A matemática da subtração, ela não permite a inversão. A inversão muda os valores, né? A ordem dos valores não altera o produto, é na multiplicação. Aqui altera. Portanto, eu tenho que fazer 4 menos 7, que dá menos 3 semanas. Como colocar isso na curva da OMS? Se a curva da OMS só começa no 0. Eu vou passar 3 semanas sem avaliar o bebê? Eu preciso saber o estado atual dele. Eu preciso colocá-lo agora numa curva.
Isso acontece muito quando a gente trabalha em neonatologia. Então, vou passar aqui o slide que vai conter o que eu já fiz. 1 vezes 4 igual a 4. 40 menos 33 igual a 7. 7 menos 4, ou melhor, para não errar, 4 menos 7 menos 3. E aí nós não temos nenhuma curva que possa comportar esse valor. Por isso, a solução foi considerar uma correção na idade gestacional. Continuar contando essa idade como se o bebê ainda estivesse de fato no útero, já que a incubadora está fazendo esse papel. Vamos então introduzir um novo conceito, a idade gestacional corrigida. Idade cronológica para o bebê termo, idade cronológica corrigida para o prematuro que já tem uma idadezinha um pouco maior. Idade gestacional corrigida para o prematuro que ainda não atingiu essa idade um pouco maior. Ou seja, a correção dela ainda daria 0. É simplesmente você pegar a idade gestacional e somar com a idade em semanas, como se estivesse continuando a gestação. Se o bebê tem 1 mês e ele nasceu com 33 semanas, eu vou somar, e isso vai dar 37 semanas. E aí eu vou aplicar na curva que foi desenvolvida e apresentada no 21º Intergrowth, por Vila et al., salvo engano, 2016, que é essa curva aqui, ó. Você vê que aqui embaixo é a idade gestacional e aqui em cima é o peso. E aí nós temos percentis. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Score Z, perdão. Mais 1, mais 2, mais 3. E assim elas permitem, essas curvas, uma noção do desenvolvimento do prematuro, como se ele ainda estivesse no útero da mãe. No exemplo, imagina que o nosso paciente ele tem 37 semanas de idade corrigida, coincidentemente essa linha mais escura azul, e ele tem 2.500 gramas de peso, bem aqui, ó. Ele vai ser classificado como acima do menos 2, ó. O menos 2 está aqui. Então, ele está com o peso adequado. Vamos ampliar aqui o quadro para você entender melhor. 2.500 com 37 que já está marcado. E aí eu reforcei a cor. Peso adequado para a idade. E aí você pode fazer a classificação com os pontos de corte da OMS. Existe essa curva para meninos, existe essa curva para meninas. Um comentário acerca dela, voltando aqui um slide, é o seguinte. No trabalho original, os autores, Vila et al., eles recomendam que você faça isso até essa soma atingir 64. Eu vou tirar o facecam aqui do meio para você poder ver ali embaixo. Lá embaixo. 64, tá vendo? Eu circulei aqui. Só que se você fizer isso, o bebê nunca vai usar a OMS. Porque se ele fizer 64 semanas, ele fecha os 2 anos que eu precisaria corrigir a idade. Então, por isso que a gente adota essa curva até a idade gestacional corrigida igual a 40. Por quê? Porque a partir do momento que a idade gestacional corrigida é igual a 40, a idade cronológica corrigida é igual a 0. E aí você pode usar a OMS. Então, o primeiro passo quando você trabalha com bebê prematuro é o seguinte. Primeira coisa, idade gestacional corrigida é maior ou igual a 40, é sempre bom você verificar isso. Caso sim, você faz a idade cronológica corrigida. Se não, você trabalha com a idade gestacional corrigida. Então, reforçando aqui,
O paciente, ele continua sendo prematuro, independente da idade que eu corrigi, tá? Ele pode até ter nascido com baixo peso, porém, em relação à idade gestacional que ele teria, se ainda tivesse no útero, o peso dele é adequado, o que me faz pensar que ele está desenvolvendo da maneira correta. Isso é o recém-nascido do nosso exemplo. Esse recém-nascido ele só deve ser acompanhado com a OMS, utilizando idade cronológica corrigida, quando a gestacional atingir 40 semanas. Na referência original, eles recomendam 64, mas como eu falei, caso você utilize isso, o bebê ele não atingirá o uso da OMS. Ok, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, fico à disposição, é só falar. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.